para nós aqui da Rádio Comunidade FM e também para os nossos internautas que acompanharão pelo Jornal do Porto TV, um dia agraciado para todos nós. Estamos recebendo o Bruno Oliveira, a Margarete, o Bruno é o Miraculo, a Margarete a mãe, a Isilda, que faz parte da comissão de beatificação também do Padre Donizete, e a professora Mariane. Acertei? Poxa, porque sabe como é que é, né, professora? Se a gente erra, aí eu lembrei do tempo de criança, né? Aí o apagador voa assim na sala. Brincadeira, gente. Deixa eu cumprimentar e, logicamente, com todas as vênias e referências, eu quero começar pela Isilda, que foi o contato, né, que nós temos já há alguns anos, desde o início de 2000, que a gente tem assim uma proximidade. Então eu queria primeiro cumprimentá-la e agradecer esse intercâmbio e a possibilidade de proporcionar para a gente essa alegria. Boa tarde, Isilda. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo. E é muito bom rever um amigo sempre. Deixa eu cumprimentar também a professora Mariane, que ela disse que não fala, só em sala de aula, mas hoje pelo menos boa tarde, né, Maria? Mariane, é I no final. Boa tarde a todos os amigos ouvintes. É um prazer hoje também estar aqui com o Bruno. O nosso abraço e cumprimento e a disponibilidade do tempo da Margarete, que veio da cidade de Casa Branca, e logicamente com o Bruno, mas primeiro a mãe, né? Afinal de contas é o único homem aqui na mesa, além de mim, do Donizete, do Lucas e do Reinaldo, mas que fazem parte da entrevista. Ô Margarete, obrigado, viu? Boa tarde Boa a tarde. todos. É um prazer estar aqui e poder falar um pouco do que aconteceu comigo e do Padre Donizete. Vai ser uma experiência realmente muito importante que vai trazer não só informação sobre o que aconteceu, mas o próximo passo, né, Isilda? Que agora, beato, nós já temos. Beato, nós Decretado, agora a missa vai apenas tornar público um ato oficial, Isso. que já foi oficializado a beatificação do Padre Donizete. E com a oficialização e agora a solenidade de beatificação, continua o caminhar para a santificação, Isso a aí. Canonização. Começa todo um trajeto para a canonização. E é bem parecido ao início da beatificação, agora porque nós- tem que ter um outro milagre, ou não? Isso é. Nós agora temos que buscar um novo milagre para canonizar. Já deve ter muitos que são encaminhados, mas que tem aí o peso que leva. Como é que vocês escolhem? Fala assim, ó, porque a gente vê lá relatos e mais relatos. Como é que escolhe? Olha, Esse vai para ser investigado. Para beatificação nós tivemos, ainda perguntaram para mim ali, 27 anos de processo de beatificação, nós tivemos praticamente uns 10 mil curas extraordinárias, que foram relatadas a nós. Fora aqueles que nunca vieram até o pessoal da beatificação, do processo de beatificação, para falar do que ele havia recebido. Então, mais ou menos 15 mil para beatificação. E entre isso, as curas extraordinárias, nós buscamos aquelas que são os possíveis milagres, que diante da ciência há uma parada, né? Até aqui a ciência vai, daqui para frente a ciência não consegue explicar. Então ali que começa o nosso trabalho. A ciência não consegue explicar, um médico já começa a não entender o que está acontecendo. Ali nós começamos a buscar toda a documentação, que é árduo, é um trabalho muito árduo, porque você mexe com o sentimento da pessoa, o sentimento do médico, porque ele tem toda uma carreira e para ele chegar à conclusão que não foi ele que conseguiu a cura da pessoa, e sim Deus. Se é uma pessoa religiosa, ele entende, mas se é uma pessoa cética, é difícil, né? Nós tivemos muito trabalho sobre isso. E dentro da canonização nós vamos ter todo esse trabalho novamente, né? De escutar as pessoas que receberam cura,
Dali fazer um apanhado geral para ver se aquilo lá é uma graça, se é uma cura extraordinária ou um possível milagre, porque tem uma diferença muito grande. Né? Eu estou desempregada, eu peço ao Padre Donizete a intercessão E consigo um emprego, eu recebi uma graça, não recebi um milagre. Apesar que hoje em dia já é um milagre. Nossa, o número de desempregados Então. deve estar aí na casa dos 14 milhões, né, de desempregados. Isso. Conseguir um emprego é um milagre. Aí se você consegue uma cura, você tem um problema de saúde e você não consegue, você está fazendo um tratamento e aquele tratamento não consegue um avanço na sua melhora. Você pede a intercessão do santo e o santo intercede, você sara, então é cura. Mas houve intervenção da medicina, você estava sob tratamento. Agora, quando começa a falar que é uma cura extraordinária, né, não houve uma intervenção. Né? Foi o que aconteceu. Não houve uma intervenção. A pessoa tinha um problema, ela pediu a intercessão do santo e no outro dia aconteceu. Então, isso aos olhos da medicina, peraí. Mas não houve nenhuma intervenção. Humana. Não houve uma introdução. Nenhuma medicação. Não houve um tratamento. Isso. Aí já é uma coisa para você já analisar com mais carinho, buscar referência, buscar a medicina, ver o que eles acham, laudos. Aí começa tudo que foi do Bruno 13, 14, 15, 16, 17. Foram 5 anos. Para essa investigação chegar na constatação. Esse é um milagre. A constatação dos médicos do Brasil que era um possível milagre. Aí nós mandamos para Roma, aí lá passou por uma junta de cientistas, de médicos, e eles chegaram... E nem todos eles são católicos, né? Não. Se tiver um, é milagre. Porque todos eles são céticos para que aquilo seja realmente sem motivo de dúvida. Entendi. Não fomos nós, não foi a ciência. Quer dizer, nós não acreditamos que existe um Deus, mas alguém curou. Entendi. Não foi a medicina. Bom, e é para chegar nesse quesito, que é o milagre, que nós gostaríamos que a Margarete relatasse, mas antes até do relato, eu vou fazer uma pequena pausazinha aqui com uma música, que inclusive foi a Isilda que me mandou, que eu achei fantástico, né, o trabalho, que o Padre Donizete, conhecido como o apóstolo da acolhida, né, e tem uma música que foi gravado pelas crianças e o vídeo ficou show, né? O vídeo ficou show. É logicamente que no rádio vocês não vão ter como ver o vídeo. Na edição do jornal depois... A primeira parte. A professora disse que não ia dizer nada, junto, né? A Mariane. Como é que chama a filha, Mariane? Lavínia. Ela fez parte desse... Ela fez a primeira parte. É aquela que você me mandou no zap mesmo, né? Isso. Então vai que eu pego uma música errada e aí deixa a Mariane frustrada. Então nós vamos ouvir a música, depois eu vou perguntar pro Bruno, porque na época ele vai lembrar e vai relatar, ele tinha 5 meses, logicamente que ele tem todas as propriedades para falar. E a gente vai falar com ele. Então vamos ouvir a música do Padre Donizete, Apóstolo da Acolhida. Espero que eu não errei aqui na hora de escolher. Música
que pisou e a cidade transformou, nos trazendo um grande presente. Pensa naquilo que não se vê, confia em Deus, Ele sempre proverá. Deus proverá. Humildade e devoção é sua marca, seu coração transformava assim toda a multidão. Se não crer, não vou te explicar, mas se crer, nem preciso te convencer. A fé está naquilo que não se vê, confia em Deus e sempre proverá. Deus proverá. O mérito deu e a todos sempre falam a mãe de Deus que sempre o acompanhou. Eu não faço nenhum milagre, peço a Santa e ela me intercede. Obrigado, Senhor Deus, por escutar as minhas preces. Deus Santo se chama Donizete. Obrigado, Senhor Deus, por escutar as minhas preces. Deus Santo se chama Donizete. Deus Santo se chama Donizete. Adiutori nostri in nomine Domini, Domine che salve orazione meglio, Dominus vobisco, oremus Deus versam quantum creaturas vista, prestimo legem, et voluntatem tuam, et sapicitia per Cristo Domino nostro. Amém. Benedictio Omnipotens, Pater Spiritus Sancto, descende vos, morete semper. Amém. E o Bruno imaginou, falei, ele esqueceu no meu boa tarde. Na verdade, eu estava aguardando a bênção, porque foi essa bênção providencial que trouxe a você a cura da síndrome do pé torto, que agora, obviamente, a sua mãe vai me explicar, porque eu acho que com 5 meses você lembra do que, o Bruno? Nada, né? Na dica de nada? O que a minha mãe contou vai passando de geração em geração e é isso. Você vai acreditando. Mas tem alguma foto sua quando estava com o pezinho torto ou não? Não, com o pezinho torto não. Tem eu com a mais A perninha arcada. Tem com o pezinho torto. Tem também? Tem, eu consegui, tá lá. Tá vendo? Junto dentro do... Por que você acha que existe uma comissão que investiga os milagres? É justamente para conseguir aquilo que você nem imagina que tivesse. Não é nem de vocês a foto, foi uma vizinha que tirou. Ah lá. Olha a admiração. Isso é inédito. O primeiro relato de que existe a foto com os pezinhos tortos, é isso? Né? E o Bruno não sabia. A Margarete sabia. Não tô sabendo agora também. Também? E Zilda sempre aprontando com nós. Pois é. Na verdade, ela quis nos brindar com essa virtude. Ele tá pequenininho, virtude. com 5 meses. O Adriano tá... É uma espécie de... É um pedaço o Adriano é o pai, né? Uma árvore, acho que é um pedaço de árvore cortada, e ele tá com ele pequenininho assim. Pequenininho. Sim, 5 meses. Assim. Então você vê nitidamente o pezinho. E essa pessoa me cedeu essa foto.
Santo foi um vizinho. achado. É, Foi esse outro achado junto com o raio-x. Agora tem, faz sim. parte do processo? Aí a sua mãe tinha a das perninhas arcadas, já você maiorzinho. Eu tava sabendo, mas eu tenho. Eu vou mostrar pra você. Tá vendo? Viu como é que ela é igualzinha? Agora, e essa já está anexada ao processo? Tudo, não, foi tudo para Roma, né? Inclusive essa foto. Sim. Porque foi. Precisava, né? Porque as perninhas arqueadas e o pezinho meio torto e tal. Mas a gente. Aí tem essa do Adriano, que você vê realmente o pezinho bem. Tudo para agregar. Pronto, Bruno. Agora eu tô até ansioso para ver essa foto. Olha lá. Porque você vai chegar. Porque daqui vocês vão voltar para Tambaú, de Tambaú para Casa Branca. Vocês. Vamos direto. E onde está essa foto para ele ver hoje essa foto? Então, tá lá dentro daquele grande livro chamado O Milagre do Bruno, tá lá. Junto com o raio-x. Eu queria ver agora. Eu quero acabar essa entrevista e quero voltar. Tá certo. Bruno, mas a gente fica muito feliz, você viu que foi providencial, né? Era porque eu queria a bênção, aí sim. Porque foi através, logicamente que ele não estava vivo, né? Foi a intercessão. Aí entra o papel da mãe, que já tem assim um sinal, né? Porque só o fato de ser mãe já é algo magnífico. Sim. Né? Como se diria, seria inenarrável. Não tem como nós narrarmos o amor que uma mãe tem por um filho. Aí você vê o filho. Existia a possibilidade dele não andar por conta disso ou não? Sim, existia toda a possibilidade dele. Existia a possibilidade de fazer muitas cirurgias e ficar bom, mas o que os médicos falavam é que 100% não ia ficar. Então, ele poderia desentortar depois de muitas cirurgias, mas assim, a gente não sabia. Poderia não andar, poderia fazer cirurgias muitas e andar, só que perfeito não iria ficar. Isso os médicos falaram. Margarete, houve assim, em algum momento, uma intenção, mãe, falar uma coisa? Eu vou pôr meu filho deitadinho aqui e eu vou endireitar o pezinho. Houve sim, do meu marido. Meu marido ele é enfermeiro e sempre ele... Desculpa que toda vez que eu vou falar eu me emociono porque eu recordo disso, né, de tudo que aconteceu. E ele tentava assim, a gente colocava ele em pezinho, eu segurava debaixo do bracinho dele e ele tentava esticar os pezinhos para colocar. Com técnicas de enfermagem. Isso, ele ia segurando, puxando e colocava e segurando, ficava. Só que a hora que soltava ele voltava que nem um elástico. As perninhas, os pezinhos que nem um elástico, voltava a ficar torto. E quando já, porque com 5 meses que você fez a oração, já que nasceu, já perceberam? Como é que foi? Sim, foi uma enfermeira que trabalhava na Santa Casa há muito tempo no setor de pediatria. Ela que me falou, o Bruno nasceu e ela falou assim, Margarete, a sua família tem os tornozelos com uma saliência, com um osso mais saliente, você sabe me dizer? Eu nem imaginava isso. E eu falei, não lembro, não tem ninguém assim com o pé desse jeito. Ela falou, Margarete, eu tô achando ele com o pé diferente, mas não me falou o que era. Eu vou pedir pro médico tirar um raio-x no dia que ele nasceu. E ela pediu pro médico, aí eles tiraram um raio-x, onde constatou o pé torto congênito bilateral. Através do raio-x. Através do raio-x. Aí ele já estava com quanto tempo de vida? Então, foi no dia que ele nasceu já que fez. Dia. No dia que ele no nasceu que fez. Hospital, no próprio hospital. Antes de ter alta no hospital. Isso, antes de ter alta. Exatamente. Aí foi para casa. Aí foi para casa. E o médico liberou e tudo e não comentou sobre esse assunto. E o laudo e o raio-x ficou lá no hospital. E passado mais ou menos um mês, o meu marido, como ele é enfermeiro, e essa Carmen também é enfermeira, que constatou isso daí, ela encontrou com meu marido na rua. E ela falou assim, Adriano, deu um problema no pé do Bruno. Saiu o laudo e fala pra Margarete ou você vai lá buscar, porque vocês têm que tratar o quanto antes. Isso daí é um problema sério. E o meu marido chegou em casa e me falou. Então eu fui imediatamente buscar o raio-x e o laudo.
E já marquei o pediatra para ver, porque falei, Mas deu um quando problema. teve a alta, no papel de alto, médio, nada? Não falou nada, não comentou nada sobre Ou esse seja, assunto. se não fosse a enfermeira amiga, Exatamente. ia ser mais tardio a Mais descoberta. tardio ainda, porque do dia que a gente descobriu tudo isso até eu conseguir o ortopedista foi os 5 meses, que é onde aconteceu o milagre. Que eu consegui marcar o ortopedista falando que era urgente, mas infelizmente a gente pobre pelo SUS, eu só consegui a primeira consulta com o ortopedista 5 meses. O Bruno com 5 meses de vida. Que coisa, né? O SUS não mudou nada. É o SUS, né? Mas enfim, aí foi indo, passando os meses, e vocês vão tentando, o pai enfermeiro, vamos tentar endireitar o pezinho, você segura que ele vai ficar bonzinho. Sempre acreditava que isso ia acontecer, logicamente. Sim, aí eu fui ficando cada vez mais triste, mediante eu saber desse problema. E cada dia que eu trocava o meu filhinho estava com o pezinho torto. Então eu fui ficando cada vez mais triste, mas aguardando o dia do ortopedista, que foi que o Bruno tinha 5 meses. Até aí você não tinha pensado ainda em pedir a intercessão do Padre Donizete? Não pensei ainda. Eu ainda não era devota do Padre Donizete. Eu comecei a saber do Padre Donizete quando eu era criança, pela minha avó materna. Ela era muito devota do Padre Donizete. E então, quando eu era criança, ela sempre vinha de São Paulo, a gente levava ela até Tambaú, no túmulo do Padre Donizete, e ela sempre falava pra gente. Ela falava assim, olha, a Nossa Senhora Aparecida, ela ama tanto o Padre Donizete que tudo o que ele pede, ela faz. Ela falava isso ficou na minha cabeça. A gente acreditava, a gente ia em Tambaú. Mas isso era pequena ainda? Eu era pequena. Você nem tinha pensado em casar? Nem pensando em casar, nem pensado. E você já era de Casa Branca, não? Não, eu sou de Santa Rosa de Viterbo. Santa Rosa de Viterbo. O Bruno é de Casa Branca. E eu sou de Santa Rosa de Viterbo. Então, minha avó vinha e a gente fazia isso. E ela falava e aquilo ficou na minha cabeça. Ela falava direto. Ela falava, não, mas a Nossa Senhora ama demais o Padre Donizete. Tudo que ele pede pra ela faz. E aí, nesse dia que eu tinha marcado ortopedista, eu tinha marcado para semana, quando foi uns dias anterior a essa consulta, eu vi que aquilo ia ser eu ia começar aquele calvário, né? Porque o Bruno ia começar a pôr gesso no pé, depois ele ia começar a colocar botinha e até marcar cirurgias. E a gente, que nem eu falei, pobre, SUS, é tudo complicado. Eu imaginei, eu já sabia também que ele não ia ficar perfeito o pé. Então, naquela noite, meu marido estava trabalhando à noite, eu tenho um outro filho mais velho, 10 anos mais velho que o Bruno, ele estava dormindo e eu estava sozinha com o Bruno. Eu troquei a fraldinha do Bruno, troquei a roupinha dele para ele dormir, peguei debaixo do bracinho dele, coloquei ele em pé numa mesa que eu tinha lá na minha casa, e ele com o pezinho daquele jeito, não encostava, só encostava as laterais do pé e as perninhas eram arqueadas. Então, eu coloquei ele para dormir e ajoelhei no chão. E abri o meu coração pro Padre Donizete. Aí você lembrou na sua avó? Lembrei na minha avó. Eu falei, agora é a hora. Eu falei, ele vai pedir para Nossa Senhora, ela vai fazer. E aí eu implorei para ele que ele pedisse para Nossa Senhora. Eu ainda falei assim, como nas bodas de Canaã. Falei, ela vai pedir para Jesus, Jesus vai fazer. Obedecer. Isso, eu falei, ele vai fazer. E implorei, abri o meu coração para ele e terminando, eu ainda disse assim, eu lembro agora, eu falei para ele assim, sempre eu lembro disso nos últimos tempos, que eu falei para ele, se o Senhor curar o meu filho, pedir para Nossa Senhora, ela pedir para Jesus e curar o meu filho, eu vou dizer para as pessoas que podem pedir para o Senhor do seu poder, da sua intercessão, mas eu não imaginava que eram tantas. E eu cheguei a falar para amigos meus, para os meus familiares, mas eu não imaginava que agora eu estou falando para milhares de pessoas. O que eu prometi para ele. Então... Promessa feita, promessa cumprida. Isso, promessa cumprida. E prometi que eu ia levar o sapatinho no santuário, né? E aí mas fui isso dormir. Demorou um pouquinho ainda. Demorou. Aí eu fui dormir e quando foi no outro dia de manhã... Você chegou antes de dormir falar pro Adriano ou não? Não, ele estava trabalhando. Ele tava no hospital? Ele era do resgate da Renovias. Isso, ele trabalhava à noite. Então ele estava trabalhando, eu ali sozinha, né, com Deus, e mais, assim, eu e o Bruno e o meu filho mais velho.
E aí fui dormir. Quando chegou no outro dia, eu fui trocar a roupa do Bruno, da mesma forma. Troquei, e quando eu peguei debaixo do bracinho dele, que eu coloquei ele em pé na mesa, ele pisou... Com o pezinho certo já. Certinho. A perninha arqueada. As perninhas arqueadas. As perninhas continuam arqueadas. Aí eu ainda falava pro meu pai. Meu pai falava que ele era o Garrinchinha, do jogador Garrincha, né? É o Garrinchinha do vô. Mas aí eu falava assim, pai, será que ele vai ficar com a perna torta? Meu pai falava, não tem problema nenhum. Eu pensava que ele ia ficar com a perna torta para dar testemunho do que tinha acontecido. E aí o meu pai falava, isso não tem problema nenhum. Porque um dos maiores jogadores que a gente teve é o Garrincha, e ele jogava bola como ninguém. E não tinha problema da perna torta, não interferia em nada. Mas aí quando o Bruno tinha mais ou menos um ano e pouquinho, a perna também desentortou sozinha, sem nenhum aparelho, sem nada. Foi um milagre completo. Um milagre completo. Bom, Bruno, você gosta de futebol ou não? Gosto. Agora não tem a perna torta, não dá pra ser famoso que nem o Garrincha. Mas não é assim, aquela coisa, não. Não, eu não torço pra time nem assisto na TV. Eu gosto da prática, né? Ah, você gosta de jogar. Aí, o Lucas, um parceiro seu, né? O Lucas é quase um atleta, que o Lucas é filho do Donizete. O Donizete tá aqui acompanhando a entrevista, e daqui a pouquinho eu vou chamar ele aqui do meu lado, pra ele falar o porquê que ele chama Donizete. Sim. Não sei, porque o Donizete é de 1967. Certo. Né? O Donizete é de 1967. E o padre Donizete morreu em 66. 1961. Né? 61, 61, o padre Donizete morreu, quer dizer. Alguém colocou o nome Donizete por algum motivo. Daqui a pouquinho ele vai contar isso pra gente. Mas o Isildo, eu queria mais uma participação sua, porque nesse contexto que falou do Garrincha, brincando, né? E as coisas acontecem porque tem que acontecer. E tudo tem um momento certo. O que abriu a porta para o processo de beatificação e a santidade de Padre Donizete foi exatamente também um jogador. Sim. Porque o Braguinha... O Braguinha. Né? O Joemir tinha a Gagueira, que foi um... Mas o Braguinha foi, vamos dizer assim, o precursor para que o processo começasse ou não? Ele e o Joemir, eles abriram as portas do Vaticano como Padre Donizete, como santidade. Porque foram milagres feitos em vida. Então é busca de santidade. Então a pessoa tem fama de santidade porque aconteceu a algumas pessoas, a milhares de pessoas, através daquela pessoa, a intercessão de ser curado de alguma enfermidade. Então, o José Fernando Braga e o Joemir Betting, eles foram curados pelo Padre Donizete, a gente diz assim, né, pela intercessão do Beato Donizete, em vida. Porque foi em 55, a do Braguinha. Foi em janeiro... 55 foi o último ano das bênçãos. Foi em janeiro de 55. E é tão providencial, eu falo assim que Deus é tão grande, e ele escreve uma história tão bonita, que o Braguinha estava em Tambaú no mesmo dia que foram fazer o filme O Poder da Fé. Então, os próprios repórteres tiveram, né, a felicidade de ver o antes, o durante e o depois, né? Ele chegar no Pau de Arara, porque o Braguinha, ele contou que ele falava para a mãe, vou ser curado no Tambaú. E ele tinha uma degeneração nas pernas, né? De morrer logo, né? A criança nem crescia. E a mãe falava, no Tambaú? Onde fica no Tambaú? Aí ele falou assim, eu vou ser curado no Tambaú. E ele sentadinho com o aparelho ortopédico, quebrou um caminhão Pau de Arara na frente da casa. Olha, providência, com tanta casa me quebra ali. E o pai foi ajudar, eles viram a situação da criança, falaram para os pais, vamos a Tambaú, que lá tem um padre que cura. Aí a mãe lembrou que no dia anterior ele havia falado, vou ser curado no Tambaú. Aí levaram ele. Quando chegaram a Tambaú, que ele recebeu a bênção, ele falou, tira isso de mim. E aí eles não queriam tirar, o padre Donizete interferiu, falou, tirou. Aí ele deu uma bola para ele, pegou muletas e fez um gol.
E eles gravaram tudo, ele tirando, mostrando as radiografias. E a mãe, ainda descrente, guardou o aparelho por 6 meses. Só depois ela voltou. Porque ela ficou com medo. Vai, né? que precisa. Era caro, era de pessoa simples, né? Economicamente. Não ia ter como comprar outro aparelho. E dali ele já foi jogar. Então tem tudo no filme. Então eu falo assim que a providência de Deus, quando Deus faz o milagre, gente... Nossa, ele faz a história completa. Ele faz o filme inteiro. Né? E é muito bom ver, porque depois ele cresceu, ele se transformou em jogador de futebol profissional. Ele criou os filhos através dessa profissão. Alguém que estava condenado à morte. Né? E o Jormir, eu tive a grata satisfação de conversar com o Jormir, e ele falava assim para mim, assim, Isilda, quando o Padre Donizete falava assim para mim, ó, você vai trabalhar num lugar onde todo mundo vai te ver, eu juro que eu achei que eu ia fazer prédio. Ele falou, jamais, porque não existia televisão quando ele foi curado. Que ele era gago. Né? E através de uma bela sopa de quiabo, que ele sempre testou, ele falou assim que o padre chamou ele para comer uma sopa de quiabo e ninguém falava não pro seu vigário, né? Então vai ele, né? Arrastado comer a sopa de quiabo. Contra a vontade. Contra a vontade. Ele falou que nunca ele olhava o prato e falava, vai demorar para descer. E ele falou assim, que o padre falou para ele assim, ó, vamos comer e vamos rezar um Pai Nosso. Eu começo e você termina. Ele falou assim que ele lembra que ele pôs, sim, quiabo na boca, engoliu com água e tudo. Sem mastigar? Ele falou assim que aí o padre falou, Pai Nosso, né? Padre Nosso, né? Padre Nosso na época. Aí ele continuou, ele falou, aí agora eu não falo mais, né, Isildo? Não falo um pouco, falo muito pouco. Ele falava. E então eles abriram as portas da beatificação, porque era 2 pesos, né? Muito grande. Né? Então eu falo assim que eu sou muito grata ao Jormir e ao Braguinha, porque eles fizeram o Padre Donizete ser conhecido no Vaticano, né? Porque para nós, fácil, né? Donizete Tavares de Lima. Agora, no Vaticano, quem é Donizete Tavares de Lima? Agora, eles conhecem Donizete Tavares de Lima. No Vaticano. No Vaticano. No Vaticano. Né? Ô, professora, a senhora dá aula em que série lá em Tambaú mesmo, é, professora? Agora eu estou em Casa Branca Casa esse Branca. ano. Na cidade do Bruno. Ah, então você já conhecia. A Margarete. Ah lá. Não conhecia eles, não. Você conheceu depois que ele ficou famoso? Depois que ele ficou famoso. Né? Saindo em todas as emissoras de TV, né, Bruninho? Quando foi Como é que é isso aí, decreto. ser famoso assim? Fala sério. Não é uma coisa normal, né? Mas é famoso. Porque os colegas de escola, eu vi Graças você. ao padre, né? Graças ao padre, não E a tenha minha mãe. dúvida. A intercessora, né? Intercessora. Como é que é lidar no ambiente escolar? Porque tem, obviamente, as pessoas que acreditam, mas tem os que mas será que é mesmo? Você chegou a contemplar ou vivenciar isso? Então, assim, vou falar do dia, né, no qual eu fiquei sabendo do decreto. Eu sou uma pessoa que tenho muita fé, né? Fui criada no ambiente católico, a minha mãe muito católica, então a gente sempre ouviu dizer mesmo, né? Mas eu vejo só que eu, muito católica, sempre eu tento passar isso, né, na escola. E o dia que saiu o decreto no qual... Então eu falava assim, meu Deus, eu que sou lá de Tambaú, não tô lá pra saber disso. Mas vai acontecer alguma coisa que eu vou conseguir estar lá. E aí, quando foi por volta... Eu fui de manhã... Quando foi umas 9 horas, o pai das minhas crianças, porque eu cuido de 2 crianças autistas, ligou na escola dizendo que eles não iam. Aí eu só falei assim, Padre Donizete, o senhor deu um jeitinho pra mim estar lá na minha cidade. Então, nesse dia foi uma emoção tão grande que eu comecei a falar na escola, né? Vou estar lá, só que é isso que você fala. Você me perguntou, muita gente falou assim, nossa, essa daí, o que ela tá pensando? Porque muitos não têm a fé, muitas vezes, que a gente tem. Lógico. E igual eu falei, pra gente for relatar tudo que a gente pede ao Padre Donizete, a gente vem conversando isso, a Nossa Senhora, é muitas graças que a gente recebe, porque a gente tem fé. E muitas pessoas não têm, não vê, né? Isso que a gente conversava. Nossa, uma beatificação. O nosso coração tá radiante em ter uma beatificação. Em Tambaú ter um santo. Mas muitas pessoas falam assim, vai lá porque acho que vai ser uma missa normal. E para nós não é uma missa normal, né? É uma grande festa. Com certeza. Muito radiante. São relatos, e o próprio padre
se não me falha a memória, talvez eu não vou saber na mesma expressão, para os que têm fé, nenhuma explicação é necessária. Aliás, para os que têm fé, nenhuma explicação é necessária. E para os que não têm, nenhuma é suficiente. Está escrito? Sim. O Reinaldo, dá um flash lá na camisa dele. Para quem não crê, nenhuma explicação é possível. Para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Sim. Então, são palavras do Padre Donizete. Sim, palavras são palavras do Padre Donizete. dele. Para quem não crê, nenhuma explicação é possível. Para quem crê, nenhuma explicação é necessária. Palavras de Padre Donizete Tavares de Lima, beato, que no próximo sábado, às 9 horas da manhã, com participação de muitos fiéis, eu tenho a impressão que a rede hoteleira de toda a região já deve estar comprometida. Sim. Né? Algumas casas de Tambaú também devem ser lugares acolhedores que vão, porque o Padre Donizete é o apóstolo da acolhida. Eu tenho certeza que muitas famílias devem estar acolhendo muitas pessoas, sem falar o credenciamento da imprensa. Você tem noção de quantos veículos que se cadastraram, Isilda? 89. Veículos de imprensa só que tem, cadastrados. como diz, né, o brasileiro, eu estava ainda comentando com ele, há vários jornalistas me ligando, porque eu fiquei com a parte da imprensa, né, eu e o Fiquinho. Então, só que eles liga padre, então, o padre é com a Cleide, o pessoal da política é com o Leonardo. Então, tem 89. 89 veículos. Bom, oficialmente a gente sabe que a Rede Vida, né, vai fazer a transmissão ao vivo. Outras emissoras vão utilizar o link, né, da própria, porque não vai ter como todas as emissoras colocarem os equipamentos lá. Então provavelmente a Rede Vida, Vida que vai ser a geradora. É a geradora, e depois o pessoal vai pegar. Século XXI confirmou, que eu sei. Século XXI. A Aparecida confirmou, e a Canção Nova também, né? A Aparecida, como vai ter um evento lá, eles vão jogar flecha ao vivo. E também outras emissoras abertas, Globo, Bandeirante. Por favor, dona Zé, vem aqui nesse microfone mesmo. Eu pensei que você ia deixar quietinho. Não, que isso, vamos partilhar com a gente. Não é todo dia que a gente tem um Donizete aqui, né? Só aos domingos ele apresenta o programa, mas de sábado não, né, Donizete? De sábado não. Donizete, sábado eu venho acompanhando. Por que você chama Donizete? Primeiramente, boa tarde a todos, né? Boa tarde a todos os ouvintes. Por causa da minha mãe, né? E como você estava falando de mãe, né? E a minha mãe, assim, na época, né? E de todos os relatos que o pessoal comentava na época dos milagres, meu pai também, como eu comentei aqui um pouquinho fora do ar, chegou a ir até Tambaú, né? Pediu também uma graça que ele alcançou. E minha mãe, ela conta que ela teve uma gravidez, assim, conturbada, né? Comigo naquela época, né? E quando eu fui de parto normal na época. E você é o mais velho dos três. Eu sou o mais velho. E minha mãe teve muita dificuldade na hora do parto, então ela colocou, pedindo para Donizete que eu nascesse perfeito, né, sem nenhum problema. E aconteceu, né, de nascer perfeito, tudo, né. Na verdade, meu nome completo seria, até eu estava brincando outro dia, poxa vida, meu nome vai ser tudo de santo, né, porque o meu primeiro nome é Antônio, né, que é por causa do meu pai. O segundo nome meu é Donizete, né? Por causa do padre. E dos santos. Então, se agora o padre, né, se tornando santo, vai ser Antônio, tudo santo. Mas não sou santo, não. Mas tem uma coisa que você não sabia, e Isildo, eu acho que sabe me explicar, né? Você já viu falar, por exemplo, tem São Sebastião. Sim. Tem São Jorge. Tem Santo Antônio. Tem Antônio. Né? E se o padre Donizete, quando for canonizado, será São Donizete. Estou certo ou estou errado, Isilda? Isso. Os nomes de consoante São. Então, Benedito. Então São Benedito. Donizete. São Donizete. Até Beato Donizete. Tirou o padre. Não se chama mais de padre. São, né? Será São Donizete na canonização, e agora Beato Donizete. Santo Antônio já é vogal, né? Então é Santo Afonso. É vogal. Então os nomes começados com as vogais são santos. Os nomes começados com as consoantes são. Não sabia, né? Não sabia. Estou aprendendo. Vivendo e aprendendo. Vamos aprendendo. Donizete. Então, gravidez conturbada e o milagre da vida. Daqui o Donizete, né? Tá vendo? E depois dele veio mais dois, o Valdecir e o Renato. Isso, o Valdecir e o Renato.
Legal, obrigado. Lembrando, né, que Donizete é presente de Deus, então foi um presente para sua mãe. Pra minha mãe. Tá vendo? Com certeza. Obrigado, Donizete. Bom, vamos lá, caminhando, que a gente sabe aí dos compromissos. O Bruninho, logicamente que é um momento, né, que vai ficar já inefável, né? Não vai se apagar da história. Porque ter um santo reconhecido pelo Vaticano por um ato seu, porque queira ou não, foi um ato que aconteceu com você. Sim. Né? E isso vai ficar no canon da igreja para todo sempre. Né? Como é que é isso para você hoje, lidar com isso? A gente brincou, logicamente, a questão da fama, mas isso tudo passa, logicamente que sai, que vê, né? Mas o mais importante é que houve a consumação de um milagre e por esse milagre a confirmação, podemos dizer papal, né? Que é o Vaticano, reconhecidamente hoje Beato Donizete. Como é que é isso para você? Bom, eu tenho muita gratidão, né? E igual a gente brincou desse negócio de fama e tal, mas isso é tudo consequência pelo milagre. E, tipo, o que mais importa não é dinheiro, não é fama. O que importa é a saúde, a esperança, a fé. E se eu tivesse uma mensagem para passar, é que para os jovens, para eles obedecer à mãe, o responsável, né? Ter fé e crer. Basicamente isso. Tanto é que você traz isso estampado na camiseta, né? Eu Fé quero e crer. uma camiseta dessa, eu falo. É só falar com a Isilda, lá em Tambaú tem, né, Isilda? Lá tem tudo, né? E vai ter com certeza, né? E muitos foram os que contribuíram, né, com o Padre Donizete. Logicamente que no espaço de 1 hora a gente não tem como, né? Só o que a Isilda falou aí, que para chegar no milagre do Bruno, mais de 15 mil selecionados, depois são investigados, encaminhados. Eu tive aí o prazer de conviver um período com o Zé Wagner. Sim. Né, que na verdade fez parte de uma das comissões. Ele é engenheiro de usina hidrelétrica, engenheiro eletricista. Quer dizer, teoricamente, o que engenheiro tem a ver com o Padre Donizete? Isso. Né? Pela função profissional dele. E eu tive aí o prazer de, durante um bom tempo, conviver com o Zé Wagner por conta do livro, né, que não é uma biografia, mas traz aí relatos fantásticos, que inclusive temos lá em Tambaú, né, para quem quiser conhecer, esses e outros tantos. Mas além desse livro, Isilda, tem outros, né? Inclusive Sim. Tem uns que tem a sua contribuição, Sim, tem bastante. Você quer fazer uma pequena divulgação? Olha, tem um do Paulo Rogério que chama Donizete. Ele mexe com a parte de teatro lá em Tambaú, é uma pessoa muito boníssima. O Fiquinho escreveu agora, após o decreto, foi uma correria que o padre Anderson pediu para o Fiquinho fazer uma pequena biografia voltada para eles, para os adolescentes e jovens. Então o Fiquinho fez, chama Donizete, Presente de Deus. Já saiu? Já saiu para a Marcha da Fé. Tá sendo, nossa, a molecada tá gostando muito porque tem muita foto, pouca escrita, resumidamente, e, né, tem esse do Zé Wagner, tem a novena agora do Padre Donizete, na novena do Beato, isso. Tem uma outra novena que foi feita pela CNBB, mas foi antes, quando ele foi venerável. Antes da beatificação. E antes da beatificação. Eu tenho 2 livros que eu escrevi, né? As histórias que o povo conta, que entra mais naquele relato que nós estávamos conversando nos bastidores, que é as histórias do povo. O convívio do povo com o Padre Donizete, de 5 minutos, meia hora, 1 hora, um dia, uma semana. Então, e 90 anos de história, onde eu conversei com uma senhora e ela me deu detalhes. Ela conseguiu conviver até quando ele recebeu o título de venerável. Depois ela faleceu e foi muito rico, porque ela me deu detalhes assim do dia a dia. Uma senhora muito simples. Então tem várias obras, né?
Conhecer, né? E com certeza agora, por conta desse ato oficial, embora o decreto já aconteceu, né? Foi em abril. Eu vou lançar um agora, onde eu tenho um capítulo que a Margarete transcreve um milagre. Entendi. Chama Rumo ao Desconhecido. Então tem um capítulo que ela me relatou, ela e o Adriano, que eu quis assim, bem mãe, né? Muito bem, gente. Eu sei do tempo, são 16h21. Hoje nós abrimos aqui um espaço na agenda. Eu quero mais uma vez aqui agradecer aos colaboradores, a Angélica, que ela terminou meia hora antes, e o Luciano, que vai começar meia hora depois para a gente adequar uma abordagem especial para poder acolher, por conta até do Bruno, para não faltar da escola, né, Bruno? Né, não perder a aula. E está aqui. E como é que foi a reação do Adriano, o Margarete? Porque você estava sozinho, ele estava no resgate trabalhando. No outro dia, ele já estava em casa. Ele chegou com você no outro dia cedo ver? Não acredito. Sim, exatamente. E ele não era assim de acreditar muito. Ele não é de fé. Eu já sou de uma família religiosa de fé, sempre fui. Ele já não é muito. Então ele não acreditava muito. Não era muito, né? Não. Aí a partir daí é que ele já falou, opa, tá acontecendo uma coisa diferente. Já foi para ele. Hoje ele acredita, ele é um devoto hoje. Mas eu também, eu falo assim que ele também foi um milagre que aconteceu de trazer ele também para isso, para acreditar. Porque ele não acreditava muito, mas sim, ele ficou, não tinha explicação. Então, é que nem a Isilda falou, é uma coisa que ele viu, ele sabe, é pai ele acompanhou desde o nascimento, estava dentro da nossa casa, ele fala isso quando ele dá entrevista, aconteceu dentro da minha casa, ele fala. Então não tinha como não acreditar. E ele viu no outro dia, já ficou também perplexo, né? Aconteceu o milagre. Bom, aconteceu o milagre, você já falou, né, pequenininho. E por que demorou um pouco mais para você levar o sapatinho dele lá para Tambaú? Você morava em Santa Rosa ainda ou já morava em Casa Branca? Não, eu morava em Casa Branca, mas a gente estava numa situação muito difícil, financeira. Inclusive até questões de foto mesmo, eu tenho pouca foto, a gente não tinha máquina fotográfica, não tinha. A gente estava numa situação muito difícil. Tem celular, qualquer coisa registra. Qualquer coisa registra, isso, exatamente. Então assim, a gente estava... naquela época pensa que o Bruno é velho, né? Sim. Mas uma década já é muita diferença. Muita coisa muda, né? Há 10 anos atrás, 13 anos atrás. Então assim, na situação muito difícil que a gente estava. E aí, então, foi onde... Mas eu sempre com aquilo na cabeça. Eu vou levar, eu preciso levar. Eu sabia que eu ia cumprir. E aí, passado um tempo, assim, que foi propício, que deu certo, eu levei o sapatinho para cumprir o que eu tinha falado. Perfeito. Gente, infelizmente, nós temos aí um compromisso com o horário, temos que cumprir. Eu quero agradecer muito vocês terem essa disponibilidade de poder estar vindo para cá. Eu queria agora que a Isilda só concluísse para fazer o convite para sábado, Isilda, por favor. Então. Cabe mais gente lá ainda? Cabe. Nós estamos esperando 70 mil pessoas. Em 1955, quando foi a última bênção, né? Porque foi proibido pelo governo do estado. Isso. O padre Donizete proferir as bênçãos por questões até de saneamento básico, de uma série de questões que se contam, né? Em 1955. Naquela época, tem algum registro de saber quando levou mais gente? Porque foi uma passavam, a gente vê uma foto aérea, dá a impressão que é muito. Passavam 10 mil pessoas por dia. Foi um ano exato. Passou 3 milhões de pessoas, de 54 a 55. E no dia 30 de maio de 55, 200 mil pessoas povoaram Tambaú, que tinha 3 mil pessoas. Porque antigamente tinha mais gente na roça do que na cidade. Então nós tínhamos 3 mil pessoas morando em Tambaú e 5 mil na roça. Então, uma população de 5 mil pessoas, vamos dizer assim, viu de uma hora para outra 200 mil pessoas numa última benção. Então era um mar de gente. Então eu gostaria de convidar todos com muito carinho. Tambaú está de braços abertos. Nós sabemos que nós não temos uma infraestrutura própria para isso. Mas o coração do Padre Donizete cabe a todos vocês. E tá aí o convite, 9 horas da manhã, local, onde é a Marcha da Fé, perto do cemitério, perto da réplica da Igreja de São José, um pouco mais para baixo.
É um palco de 27 metros. Ontem estavam fazendo lá já a montagem, né? Inclusive chovendo. Chovendo. Né? O Fiquinho segurando o guarda-chuva, o Bebê entrevistando, né? Eu participei, por isso que eu tô falando. E o pessoal trabalhando, o caminhão atolou. Olha quanta coisa aconteceu. Desceu toda a parte de grama, desceu para baixo. Bom a gente lembrar, né, que ainda existe o mausoléu lá no cemitério, mas os restos mortais do padre Donizete Tavares de Lima hoje se encontram no santuário, né, Isso, desde 2008. Isso, né? E agora vai ser inaugurada a capela do padre Donizete. Do Beato Donizete. Padre, ainda não tem mais padre, agora é Beato Donizete. E eu tenho a plena convicção de dentro de mais um tempo o São Donizete. Gente, obrigado, viu, professora e motorista. Prazer foi meu estar aqui hoje. Fiquei muito feliz, né, de vocês poderem estar partilhando com a gente essa experiência. Margarete, obrigado por ter vindo. E continue com essa perseverança. O Donizete agora disse que vai pedir uma intercessão para você. Né? Fique à vontade. Quer tornar público? Pode, Donizete. Furar minha coluna. Pode deixar que eu vou Quem sabe eu vou com a minha ressonância, meu raio-x lá. Tenha fé. Procure, sim. Quem sabe, né? Tem. Como eu vou levar um colete lá. E o meu filho, quando. A minha esposa tem Donizete no nome também, né? Ela é de 65 e tem o nome Donizete por conta também, né, de experiência com o padre Donizete. E meu filho, quando nasceu, ele nasceu em janeiro, né, dia 26 de janeiro de 95, e às vezes quando tinha essas pequenas coisas, né, graças a Deus, nunca tive um problema, mas ele estava com dor de cabeça, dor de estômago, eu comprei aquele copinho do padre Donizete, que você coloca a água e você vê a estampa do padre Donizete. E eu falei, Eduardo, você tem que colocar água. Na hora que você vê o padre Donizete, você toma correndo. Você engole o padre que você vai sarar. Mas era que bonitinho. Fenomenal. Ele tomava água e sarava, né? Então são relatos que eu acho que cada um tem um pouquinho desse fato. Eu acho que todos nós que vivemos aqui temos aí o grande prazer e a honra de agora termos o Beato Donizete. Obrigado. Deus abençoe vocês. Obrigado, viu, amém. Muito obrigada a vocês. Fiquei muito feliz também. Fiquei muito satisfeito. Conheci você no dia do decreto, né, que foi lá em Tambaú. Nós tivemos a oportunidade de estar por ali, mas nós não nos falamos, mas gravei e fiz aí uma entrevista para o Jornal do Porto. Fiquei muito feliz de poder ter essa humildade, né, que eu acho que é bacana, mesmo contagiado por alguns momentos pela fama, tem mantido essa serenidade. Eu acho que isso que é o fundamental, que é o que o padre Donizete sempre pregava. Exatamente. Apesar de ter tudo aquilo que nós sabíamos, ele sempre foi aquele homem de humildade, né? Ele nunca se exaltou, e quando falava ele dizia, não sou eu, é a Nossa Senhora. Nossa Senhora, né, que faz. Ele nunca trouxe para si. Sim. Ele sempre partilhou, que o exemplo que você conseguiu passar. Obrigado, parabéns. Obrigado a você. E eu tenho certeza que vai ficar marcado, né, de uma forma inefável aí na história e no canal da nossa igreja. Obrigado, viu, Zilda, mais uma vez, por estar podendo contemplar. Eu vou terminar o programa com a bênção do padre Donizete e a música de Kleber e Rafael, que ficou simplesmente linda. Magnífica. Ficou, né, linda E mesmo. na letra ele contempla tudo o que Padre Donizete representa para todos nós. Obrigado. Sim. Uma boa tarde. Obrigado, Reinaldo, Donizete, Lucas. Obrigado, o Reinaldo, que colaborou aí com os trabalhos também de filmagem e captação. Muito obrigado. Em 1926 chegava um homem de origem muito pobre, numa cidade do interior. Com humildade ajudava sempre os pobres. Donizete era o seu nome e fazia com amor. Foi criticado pelos chefes de estado, muitas vezes humilhado por defender o trabalhador, que trabalhava muitas vezes sem descanso
nem mesmo tinha valor. Padre Donizete, hoje tu és santo, hoje tu és nobre, rogai por nós. Padre Donizete, hoje tu és santo, hoje tu és nobre, intercedei por nós. Pela janela da capela uma palavra, uma ajuda a quem precisava de um conforto e oração. Com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, impedi até a chuva de molhar a procissão. Preocupado com a inocência da criança, pobrezinha por herança, nunca poderia andar. E vai em paz, que Jesus te acompanhe. Outro dia se levante, seus pés estarão normais. Padre Donizete, hoje tu és santo, hoje tu és nobre, rogai por nós. Padre Donizete, hoje tu és santo, hoje tu és nobre, intercedei por nós. Rogai por nós, Padre Donizete, hoje tu és santo, hoje tu és nobre, intercedei por nós. Adiutori nostri in nomine Domini, Domine che salve orazione meglio, Dominus vobiscum, oremus Deus universum quantum creaturas vistas, prestum legem, et voluntatem tuam, et sapientia per Christum Domino nostro. Amém. Benedictus Omnipotens, Pater Spiritus Sanctus, descende vos, mare semper. Amém.